A singularidade de Israel nos últimos dias. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos à lição 8, classe de jovens. Sou o professor Denis Pereira, é um prazer recebê-los aqui. Gostaria de lembrá-los que temos aqui as aulas para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes todas as semanas, por isso não perca a oportunidade de ser abençoado com o nosso conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações, dê like no vídeo, deixe seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Pegue lápis, papel, caneta, revista, a Bíblia e vamos juntos preparar a próxima aula da escola dominical. A singularidade de Israel nos últimos dias. Gênesis 2 e 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel é a menina dos olhos de Deus, para quem foram feitas promessas inefáveis. Deus ainda tem um plano com seu povo. Meus irmãos, só para lembrá-los que nós temos aqui na descrição do vídeo meu contato WhatsApp para ministrações, será um prazer estar com os irmãos, para entrar em grupos de professores no WhatsApp também, e tem um link para baixar o conteúdo da aula em PDF, comentário, slides, enfim, dá uma olhada aí nesse link na descrição. Deus escolheu os israelitas com um propósito. Em todo o Antigo Testamento podemos ver a trajetória deste povo, que desde os primórdios prospera abundantemente, mas também sofre tentativas de perseguições e tentativas aí de extermínio. Nós vamos ver hoje as promessas e propósitos de Deus para a nação de Israel que se cumprirão no futuro. Alguns dizem que Israel é o relógio de Deus, nós devemos prestar muita atenção em tudo o que acontece com Israel, porque tem a ver com a nossa vida como um todo também. Muito bem, tópico 1, o plano divino para Israel. Primeiro, um povo escolhido. Deus escolheu, chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua parentela, para uma terra que ele mostraria. E Deus fez uma promessa: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Não é? Então Deus fez o nome de Abraão ser engrandecido, de maneira que mesmo depois de Abraão morto, a sua história, o seu legado continuam. Isso foi uma aliança de Deus com Israel. É por isso que mesmo ao longo da história, esta aliança permanece, porque Deus é fiel na sua aliança. É por isso que o povo de Israel permanece presente, com uma presença muito importante, diga-se de passagem, no cenário geopolítico nos dias de hoje. Muitos povos tentaram destruir o povo de Israel, a nação de Israel, mas foram destruídos. Por quê? Porque a bênção do Senhor, a proteção do Senhor permanece sobre eles, porque foi Deus que os escolheu. Há também um propósito a este povo. Após chamar Abraão e prometer fazer dele uma grande nação, Deus estabeleceu um propósito. Através de Israel, todas as nações da terra são abençoadas. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Será que é por isso que a Bíblia diz que devemos orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel? Não é? Então, todas as nações são abençoadas através de Israel. Todas as nações conhecem o Deus Todo-Poderoso através de Israel. Não dá para conhecermos o poder de Deus sem olharmos para tudo que Deus fez e continua fazendo através da nação de Israel, que continua sendo uma nação pequena, um território pequeno, mas super poderosa, tanto que nenhuma grande potência mundial consegue destruir Israel. Eles são também um povo com um futuro. O futuro glorioso de Israel é uma certeza profética. Podemos observar esta esperança nas Escrituras ao considerarmos as promessas feitas aos patriarcas, ao rei Davi e aos profetas. Essa esperança também está implícita nas palavras de Jesus, não é? Então veja, é muito interessante que os gentios estão sendo alcançados pelas misericórdias de Deus por meio de Cristo,
por conta de que eles não receberam o Messias, né? E foi pregado a nós recebemos o Messias, ou seja, na rejeição de Israel chegou a nossa aceitação, não é? Agora, essa misericórdia que nos alcançou, em breve irá alcançá-los também. Chegará o tempo em que eles serão alcançados por esta misericórdia, não é? Veja, Deus ele usa tudo para o bem daqueles que o amam, não é? Então a dureza de coração dos israelitas trouxe para nós a oportunidade de conhecermos o Evangelho, de conhecermos a Jesus, não é? Muito bem, tópico 2, juízo e redenção para Israel. Há um tempo de angústia para Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Não é? Com essas palavras, Deus anunciava pelo profeta Jeremias como seria o tempo da grande tribulação para os judeus. A Bíblia diz em Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, para todo tempo de angústia, tem um tempo de socorro. Meu Deus do céu, você escreveu isso aí? Para todo tempo de angústia, tem um tempo de socorro. Esse tempo de angústia, que visa tratar primeiramente os judeus aí na grande tribulação, na realidade também vai tratar todas as pessoas, todas as pessoas. Agora, qual é o propósito de Deus? Levar o seu povo ao arrependimento, não é? Levar o seu povo ao arrependimento. Por quê? A gente precisa entender que o sofrimento ele tem um efeito pedagógico. Endurece o coração daqueles que não querem, que viram as costas para Deus, mas ele também leva ao arrependimento as pessoas que querem se voltar para Deus. Então o sofrimento é um alerta, não é? É um alerta e em meio ao sofrimento também se manifesta a misericórdia divina, não é? Essa tribulação derradeira, porém, será mais dramática e angustiante de todas, não é? Então, nada que foi sofrido, né, até a grande tribulação se compara ao sofrimento dentro desse período. Como nós já vimos em lições anteriores, 3 anos e meio de uma aparente paz, mas quando o anticristo se revelar, exigir adoração, se assentar no templo e arrogando para si ser adorado como Deus, vai haver o rompimento da aliança de Israel com o anticristo, porque todas as nações estarão aliançadas com ele, e então ele vai revelar-se em toda a sua malignidade e vai manifestar o seu caráter diabólico e começará uma perseguição mundial, planetária, universal contra os judeus, que não é a primeira vez, não é? Nós devemos lembrar lá de Esther, a ideia de Amã era exterminar todos os judeus, mas o Deus que socorreu o seu povo até hoje continuará socorrendo. O Deus que socorre o seu povo, lembra desde o Egito? Lembra, a Bíblia diz que então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Lembra? Quando eles estavam lá no Egito, sofrendo, sendo escravizados, e o Senhor ouviu o clamor deles. Eles também vão clamar ao Senhor no tempo da grande tribulação, e o Senhor os ouvirá e virá em socorro. Então, novamente, para todo tempo de angústia, há um tempo de socorro. É nesse contexto de grande aflição que Jesus descerá para socorrer o povo de Israel. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. As Escrituras Sagradas afirmam que todas as nações vão se unir para pelejar contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas e destruídas, mas haverá um tempo de glória e restauração para Jerusalém, não é? A cidade se tornará o centro de adoração para as nações, será a sede do governo do Messias, não é? Então, novamente se manifesta a promessa de Deus feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Enquanto Israel não creu em Jesus como Cristo, enquanto nação, Israel não creu em Jesus como Cristo, mas nesses últimos dias haverá um remanescente judaico, não é? Que reconhecerá Jesus como seu Messias prometido em escala nacional. Todos o aceitarão chorando. Então veja, aqui fica aquela pergunta, né? E as pessoas
que somente nesse período que os judeus serão salvos, né? E quem está passando pela terra antes desse período, nos dias de hoje, os judeus não têm chance de salvação, eles têm. O que vai acontecer na grande tribulação é uma conversão nacional. Israel como nação, entende isso? Israel como nação vai se render a Cristo como o Messias prometido, esperado e desejado. Mas antes disso, desde que Cristo se encarnou e veio à terra, ele continua chamando todos ao caminho da salvação e todos, inclusive judeus, podem ser salvos através da fé em Jesus Cristo. A diferença é essa. Hoje é algo individual, porque Israel, enquanto nação, ainda hoje não aceita que Jesus Cristo, como nós acreditamos, é o Messias e é o que ele é. Eles farão isso na grande tribulação e então serão salvos pelo Senhor, que destruirá os seus inimigos e colocará Jerusalém, exaltará Jerusalém sobre todas as nações. Por conta de tudo isso, nós devemos orar por Israel. É o tópico 3. A Bíblia diz, Salmo 122:6, que a gente ore pela paz de Jerusalém, não é? Então, Jesus, quando viu a situação que Jerusalém se encontrava, Jesus chorou por aquela nação. Nós devemos orar, por quê? Porque sobre esta nação repousa a bênção de Deus. E, novamente, nós só estamos colhendo, vamos dizer assim, recebendo o plano de salvação, porque eles rejeitaram. Claro que tudo isso dentro de toda uma programação do Senhor. Sua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a dureza de coração desse povo trouxe a mensagem do Evangelho até nós. Claro que chegaria de qualquer outra forma, mas foi esse o caminho usado por Deus. Então nós devemos orar por Jerusalém. No sermão profético, Jesus pediu oração para que a fuga dos judeus às vésperas da batalha do Armagedon não acontecesse na estação do inverno e que esse dia específico não fosse no sábado. Exatamente porque o sábado, considerado por eles como o dia do descanso, muita gente vai acabar sendo destruída, o sofrimento vai ser muito maior, porque eles não vão querer sair da guerra no sábado. O inverno naquela região é extremamente rigoroso, não é? Então é nesse aspecto que Jesus está falando aqui. É da vontade de Deus que oremos por Israel. Muitos criticam, acusam, hostilizam e odeiam os judeus, demonstrando um sentimento antissemita. Contudo, o crente deve amar e orar diariamente pela paz de Israel, não é? Nós podemos afirmar que Deus deseja a paz sobre esta nação e a paz do mundo tem a ver com a paz com Israel. Nós devemos orar para que haja a paz sobre esta cidade. À primeira vista pode parecer apenas uma antipatia contra os judeus, entretanto, trata-se na verdade de um ódio estabelecido a partir de uma inspiração diabólica, tá? Então, a raiva do mundo contra Israel não se trata de uma questão meramente política, não. A raiva do mundo contra Israel ela tem a ver com um contexto espiritual. Por isso que nós devemos orar pela paz de Israel, por isso que nós devemos ter um amor muito grande por este povo, porque é o povo escolhido por Deus como nação, não é? Nós somos a igreja de Cristo, eles são a nação, o povo escolhido pelo Senhor, e uma vez que a promessa foi feita a Abraão, essa promessa não pode ser revogada. É por isso que Israel é uma nação singular. Nenhuma outra nação tem sobre ela as promessas que só a Israel foram direcionadas, e Deus é fiel para cumprir, como tem cumprido ao longo dos anos, cada uma delas. Nenhuma artimanha maligna que se levantou contra este povo foi capaz de destruí-los, porque o Senhor os guarda, o Senhor os protege, o Senhor continua livrando o seu povo. E ao ver isso, isso deve trazer para nós, a Igreja de Cristo, o mesmo sentimento
de gratidão e de confiança, porque ao olhar para Israel, o cuidado que Deus tem com Israel, a proteção que Deus tem com Israel, o sustento que Deus tem para com Israel, isso reverbera em nós. Isso simboliza o cuidado, a proteção, o carinho, o amor que Deus tem com a sua igreja. Por isso, cabe a nós orarmos por Israel, pela paz de Israel. Amém, meus irmãos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.